Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namne Sri Krishna Lila Katane Sudakshan Avdharya Madhuri Gunashayuktam Param Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirasa Namami Tridandinam Bhakta Shro Manincha Sri Krishna Padabhidritaya Kariji Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaradipam Nayaman Charanatikam Mahagranta Javadharma Jai Srila Bhaktivinoda Thakura Sakta Goswami ki jai. Então, continuando aqui a nossa leitura, da última vez a gente acabou um capítulo e a gente vai para o capítulo 10, que é Nitya Dharma e História. Então vão entrar novos personagens aqui, né? Um se chama Sri Harihara Bhattacharya, que era um professor que vivia em Agradwipa. Ele era iniciado em Vaishnava Dharma. Então a gente vai ver aqui que tem algumas coisas que chamam Vaishnava Dharma, mas não é só de nome, né? Então ele tinha sido iniciado em Vaishnava Dharma, esse Harihara Bhattacharya, um professor. A gente vê que o nível de todo mundo aqui é muito bom, né? São os eruditos, professores, músicos. Né? E ele estava ocupado na adoração a Bhagavan Krishna na sua casa. Porém, ele ficou com uma dúvida, assim, ele falou, ele não sabia qual era a origem do Vaishnavismo, se ele era eterno, se faz muito tempo, se era relativamente novo. Aí, um dia, esse Harihara, foi até a vila de Arkatila, e ele perguntou para outra pessoa, né, que vai ser importante esses dois, o Sri Chaturbhuja Nyayaratna. Né? Aí ele faz essa pergunta justamente, há quanto tempo que o Vaishnava Dharma apareceu? É uma coisa nova, né? Como pergunta para a gente, isso é uma seita, é uma coisa nova, né? Surgiu nos anos 60, um negócio assim. Então, por mais ou menos 20 anos, Nyayaratna Mahashaya, que é esse segundo, né, que é pelo título dele, provavelmente é o título dele, Nyayaratna, né, que é a joia de Nyaya, da lógica, né, subentende que ele estuda isso, né, que é um dos seis visões, né, que chamam Sadarshans, dos Vedas, Nyaya. Então, ele laboriosamente tinha estudado o Nyaya Shastra, como está falando aqui, né? Consequentemente, ele se tornou, assim, indiferente à religião, e ele não ficava muito interessado em discussões religiosas, né? Então, lógico. Ele somente mostrava alguma atitude devocional quando ele estava fazendo Shakti Puja, né? Adorando Durga. Quando, então, ele ouviu essa pergunta, ele pensou que o Harihara estava sendo parcial aos Vaishnavas, né, a religião Vaishnava que ele está botando aqui, e queria envolvê-lo numa disputa, e seria melhor evitar esse conflito. Pensando assim, ele disse, Harihara, que tipo de pergunta você está me perguntando? Está me fazendo hoje. Você estudou Nyaya Shastra até o ponto da seção Muktipada, que fala sobre a liberação. Né? Olha, você sabe que não existe menção do Vaishnava Dharma em qualquer outro lugar do Nyaya Shastra. Então, por que você está esquentando a cabeça com isso? Harihara ficou um pouquinho aborrecido e falou assim, Bhattacharya Mahashaya, os meus antepassados têm sido Vaishnavas por muitas gerações. Eu também sou iniciado, né, no Vaishnava Dharma. Eu nunca tive nenhuma dúvida sobre ele, sobre o Vaishnava Dharma.
Contudo, você pode ter ouvido que Tarka Chudamani, de Vikramapura, né, tem a intenção de extrair, né, acabar com a religião Vaishnava. E como resultado disso, né, ele está propagando contra isso, nesse momento aqui, né, tanto localmente como fora daqui desse perímetro. Né, e está ganhando até uma graninha com isso. Né? Então, esse Tarka Chudamani, eu, na verdade, eu não sei quem é, mas parece mais um tratado. Eu conheço, tem um tratado chamado Tarka Chudamani. Ele não especifica, mas parece que é uma pessoa. No encontro que foi, né, tinha, a maioria das pessoas eram adoradores de Durga, ele proclamou, né, que a religião Vaishnava é muito recente e que não tem substância filosófica. Né? Então é bem interessante que, apesar de Bhaktivinoda Thakur ter escrito isso na década de 1800 e 1870, por aí, isso é uma coisa ainda bem recente, dá para passar para os nossos dias. Como tem muita gente que acha, né, que o Vaishnavismo é uma seita, né, que eles têm, que não teria nada de mais. Seita, na verdade, é uma ramificação, não teria nada de mais nisso, mas tem um conceito pejorativo, seita, né, que existe, seria uma coisa tradicional, e a seita seria um desvio disso aí, com uma filosofia diferente. Mas seita, na verdade, é só uma ramificação. Né? E a gente sabe que o próprio Mahaprabhu fala que ele é árvore, né, e que tem várias ramificações, tem vários galhos nessa árvore, que tem visões, às vezes, um pouco diferentes de Krishna, mas todas são autênticas. O problema é não ser autêntico. Né? Então, também tem essa coisa, né? Todo mundo acha estranho, né, os Vaishnavas, mas no Ocidente, hoje em dia, já estão mais acostumados, mas porque qualquer coisa que vá contra a tradição do local, mesmo que essa tradição não seja não, muito tradicional, que já tenha sido uma seita um dia, entre aspas, né? Na verdade, ou seja, o que todo mundo aceita, as pessoas, em geral, aceitam como sendo uma coisa real, e o que pouca gente aceita, pouca gente conhece, você acha que é o irreal. Né? Infelizmente, é assim. A maioria das coisas são assim, né? Então, ele está tendo a mesma dúvida, né? Ele fala, poxa, isso aí, aliás, ele nem tem dúvida, ele está afirmando aqui, pessoa de Vikramapura. Então, parece que a gente também é um bando de doido que só canta e não entende nada. Né? Ou seja, não tem, como ele falou aqui, uma substância filosófica. Isso que é interessante, a gente sempre entender o que está fazendo, né, para poder explicar para as pessoas e para a gente mesmo. Porque essas coisas podem aparecer na nossa cabeça também. Né? Ele diz que somente as pessoas de baixa classe se tornam Vaishnavas. As pessoas de alta classe não respeitam Vaishnava Dharma. Outra coisa muito parecida. Né? Aqui agora não muito de novo, né? Mas tem aquela coisa, é uma coisa de hippie, né? Cara que não faz nada, que não deu bem, não deu certo na vida. Né? Fica vendendo incenso na rua. Está caindo bastante isso, né? Mas é bem similar, né? Pessoa que não encontrou rumo na vida. Quando eu primeiro ouvi essas conclusões de um erudito da sua estatura, isso assim mexeu comigo. Porém, quando eu pensei um pouco mais, ocorreu-me que realmente nenhum Vaishnava Dharma existia antigamente na Bengala, né? Antes do aparecimento de Chaitanya Deva. Você lembra que a Bengala o pessoal era mais Shakta,
adorava Durga e tudo, Kalikanta, aquela história que a gente falou, né? Antes disso, todos adoravam Durga e recitavam os mantras Shaktis, né? Shakti mantras. Na verdade, existiam pouquíssimos Vaishnavas como nós mesmos, que era da família dele, como ele falou, né? Que adoravam recitando os Vaishnavas mantras. Mas a meta de todos, né, era alcançar Brahma e Mukti, né? Então, a gente está vendo aí que já tem uma diferença, né? Que eu me lembro que uma moça, há muitos anos, ela frequentava um local Mayavadi, né? Pessoal e tudo mais, e tinha o guru dela, Pereré, Pepel, e a gente discutia um pouquinho sobre isso, e ela falou, mas os Vaishnavas vão visitar o meu guru. Mas era esse tipo, né? Que tem só o nome de Vaishnava, mas o conceito não é Vaishnava, é diferente. Então, eram mais ou menos esse tipo aqui que ele está citando, né? Eles adoram, e ele vai explicar melhor mais tarde. Eles adoram Vishnu, mas a meta é essa união com Brahma. No tipo de Vaishnava Dharma no qual você foi iniciado, nós fomos iniciados, todos aprovam o sistema Panchopasana, né? Upasana, Pancho, adoração a 5 deidades. Porém, depois do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, o Vaishnava Dharma assumiu uma perspectiva diferente. E agora os Vaishnavas não podem sequer ouvir as palavras Mukti e Brahma. Eu não posso, assim, nem dizer, né, o que eles acham que Bhakti é. Bem, como eles dizem, uma vaca com olho só frequentemente se desvia do rebanho. Isso se aplica perfeitamente aos Vaishnavas modernos. Então, minha pergunta é, esse tipo de Vaishnava Dharma existia anteriormente ou somente apareceu com o advento de Chaitanya Mahaprabhu? Vendo que Harihara, já o outro, né, vendo que Harihara não era um Vaishnava tão ortodoxo como ele temia, o Nyayaratna, né, Fafaces, que começou a brilhar de felicidade. Ele falou, oh, Harihara, você é um verdadeiro erudito do Nyaya Shastra, né? Ou seja, você está pensando, você está raciocinando, se é ou não é. E Harihara, ele fala, nos dias de hoje, né, existe um novo levante do Vaishnava Dharma. Eu temo dizer qualquer coisa contra essa concepção. Nós devemos ser um pouco cautelosos, né, porque essa é a era de Kali. Muitos cavalheiros respeitáveis, opulentos, com dinheiro, agora aceitaram a doutrina de Chaitanya. Eles se consideram completamente a nós, né? E até pensam que somos seus inimigos. Estou temeroso que nossa profissão se torne obsoleta dentro de um período pequeno de tempo, né? Então, ele está vendo aquilo mais como Você lembra que a gente sempre fala dos diálogos? A Bhaktivinoda Thakur escreve belamente, sempre, às vezes, nas entrelinhas, tem essas coisas, ensinamentos. Então, a gente vê que o Nyayaratna, ele está vendo mais a posição dele como uma profissão, e não como uma devoção, né? Ali, na verdade, ele teme perder o dinheirinho, né? Infelizmente, isso acontece em muitos lugares, né? A pessoa acaba se pervertendo, e a função, seja de monge, seja de um professor,
acaba sendo meramente pelo dinheiro. Né? Qualquer coincidência, ou desculpa, qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque mesmo, né, porque mesmo as castas inferiores, como os vendedores de óleo, os vendedores de folha de bétel, né, isso é comum na Índia, se vende uma folha dessa árvore sagrada chamada bétel, que você tira em qualquer lugar, em geral para as pessoas mais pobres, né? E os ourives, as pessoas que mexem, na verdade, com ouro, têm estudado o Shastra, e isso causa pânico a nós. Ou seja, eles temiam que essas pessoas supostamente inferiores, né, começassem a estudar o Shastra e soubesse alguma coisa. A gente viu isso na nossa cultura aqui mais do Ocidente também. Que a própria Bíblia, ela só era lida pelos sacerdotes, né, os judeus só tem pessoas que leem Torá, assim, tem só uma classe que domina esse conhecimento. Então, quando aquilo se populariza, que tem seu lado bom e seu lado ruim, né, como tudo, né, muitas pessoas temem em perder o conhecimento, porque o conhecimento é riqueza, e você vende aquele conhecimento. Então, a classe supostamente sacerdotal, ela teme isso, né? E, ao mesmo tempo, né, porque ela teme perder esse poderio. É legal, por um lado, as outras pessoas lerem isso também, porque elas vão ter maior compreensão. Mas tem o lado negativo também, que elas podem dar a sua compreensão. Então, sempre tem, a gente vive no mundo da dualidade, tem seu lado positivo e negativo em tudo. Né? Porque, às vezes, acaba a pessoa... É bem interessante, porque se o topo for impuro, tudo vai desmoronar. Se o topo é puro, né, tudo vai dar certo. Então, se essa classe bramânica ela for pura e ela entende realmente o conhecimento e passa de uma forma perfeita, é ótimo. É tranquilo, porque todo mundo fica tranquilo. Mas se esse topo é impuro e tem aquilo como somente uma reserva, um poderio para manipular os outros, isso é negativo. Aí acaba bagunça total, porque aquele que não sabe acaba achando que sabe, quer ensinar o outro que também não sabe. Né? É mais ou menos o que aconteceu com Lutero, né? Acabou que todo mundo podia ler, cada um dava sua interpretação, então um erro, em geral, traz outro erro. Então, vamos lá. Olha assim, ele continua, né? Por muito tempo, os brahmanas arranjaram as coisas de forma que outras castas não podiam estudar o Shastra. Mesmo os kayastas, que estão logo abaixo da classe bramânica, ou seja, os kayastas são uma mistura de kshatriya, a mãe é Shudra, né, que é a quarta classe, e o pai é kshatriya. Né, daí se geram os kayastas, que é meio uma doideira também, né, fica aquela história de classificar alguém por nascimento e não por qualificação. Todos eram forçados a honrar nossas palavras. Agora, as pessoas de todas as castas se tornaram Vaishnavas e deliberam em verdades filosóficas. Isso tem causado assim um grande problema na reputação da casta bramânica. Nimai Pandita é o responsável pela destruição do Brahmana Dharma, né? Que é legal isso aqui, na verdade, ele está elogiando. Lembra, a gente fala que sempre quando vão falar mal de Krishna e tudo, Saraswati, a deusa da sabedoria, ela entra na língua dessa pessoa e faz com que seja um elogio. Então, Nimai Pandita realmente destruiu o suposto, a suposta casta bramânica. Isso é um elogio, né? Que ele veio para acabar com esse conceito errôneo. Harihara
Pode ser que Tarkasthudamani está agindo devido à sua avidez por riqueza ou por motivação política. Mas, de ambas as formas, ele está falando de forma correta. Quando eu ouço as palavras dos Vaishnavas, o meu corpo queima de raiva. Ai, meu Deus. Agora, eles foram, assim, eles ousaram ir tão longe, né? E dizem que Shankaracharya estabeleceu o Shastra Mayavada com a ordem do próprio Bhagavan, né? E que a religião Vaishnava ela é eterna. Então, é uma coisa também, eu estudei sânscrito numa escola que é Mayavada. E eu vejo tudo isso mesmo. Eles acham que essa história de que o Shankaracharya veio a pedido de Vishnu é uma tentativa da gente puxar Shankaracharya para o lado deles. Né? E dizer que é eterno também eles acham que é uma coisa nova. Né? O Gaudiya Vaishnavismo é uma coisa nova. Tem 536 anos, né? Veio com o aparecimento de Mahaprabhu também. E eles falam outra coisa de Mahaprabhu também. A religião que não tem ainda nem 100 anos, agora se tornou eterna. Que estranho, né? E ele disse assim, é dito, o benefício que significa para um homem é desfrutado pelo outro. Qualquer glória que Navadvipa tenha alcançado antigamente, agora foi pro lixo. Em particular, existem alguns Vaishnavas que agora moram em Gadigacha, em Navadvipa, e que olham para o mundo como se fosse um prato raso. Uns poucos eruditos entre eles fomentaram uma grande comoção que arruinou todo o país. Agora, quando ele falou isso, que um prato raso, que todo mundo é igual nesse sentido. Né? Agora, os deveres ocupacionais das 4 castas, a eterna verdade da doutrina de Mayavada e a adoração aos devatais e às devis, está tudo caindo no esquecimento. As pessoas frequentemente realizam a cerimônia Shraddha, para o benefício dos seus, essas pessoas não estão fazendo mais a cerimônia dos seus antepassados. Como é que nós, os brahmanas, vamos sobreviver? Né? Então, de novo, ele está dando vintes, né? Está dando dicas de que aquilo é uma profissão. Né? Ele teme, de novo, como aconteceu aqui também no Ocidente, que esse poderio bramânico, poderio sacerdotal, venha à falência. Né? Ninguém vai mais dar dinheiro para ele, ninguém vai pagar eles e assim por diante. Porque todo mundo vai saber fazer tudo. Hariharya disse assim, Mahatma, será que não tem um jeito de ajudar? Dá um jeitinho nisso aí. Em Mayapur, ainda existem 6 ou 7 brahmanas eruditos de grande reputação. Cruzando Gangal, Rio Ganges, em Kulyagrama, também existem numerosos eruditos que são todos versados no Smriti e nos Nyaya Shastras. Se eles combinarem-se e atacarem Gadigacha, será que isso vai dar certo? Nyayaratna disse, por que não? É possível se os brahmanas panditas puderem se unir, mas existe diferença entre eles também. Então, os caras estão brigando também. Eu ouvi que alguns poucos panditas, encabeçados por Krishna Chudamani, foram até Gadigacha iniciar um debate, mas eles voltaram
né, para suas escolas, para suas casas, derrotados pelos Vaishnavas, né, pelo conhecimento superior dos Vaishnavas. Né. Então, a gente vê que realmente ele já tinha um briefing. Harihara diz, Bhattacharya Mahashaya, você não é o único professor, mas o professor de muitos professores. Seu comentário Nyaya Shastra ensinou muitos eruditos a arte da razão por analisar argumentos falaciosos, né? Argumentos sem fundamento. Se você desejar, você pode derrotar esses eruditos Vaishnavas de uma vez por todas. Estabeleça que a religião Vaishnava é uma invenção moderna e que os Vedas não a apoiam. Isso será uma grande misericórdia aos Brahmanas e vai restaurar a nossa, a estabelecida há muito tempo, adoração Panchopasana, né, que está a ponto de desaparecer. Então, de novo, né, Panchopasana, a adoração a 5 deidades, inclusive entre elas Vishnu, porém tem um conceito diferente. Chaturburja Nyayaratna, ele, na verdade, ele ficou um pouco com medo, ele falou, caramba, vocês já derrotaram outros, se eu for lá derrotar ele, vão me dar mal. Então, ele falou assim, Harihara, eu vou disfarçado, tá? Você vai se colocar como professor e vai botar fogo aí no debate em Gadigati. Depois disso, eu vou assumir a responsabilidade, ou seja, é o boi de piranha, né? Ele quer botar o outro na frente, se o outro for derrotado, ele cai fora, mas se o outro conseguir ali a entrada, ele vai sair vitorioso. Harihara, então, disse assim, bem feliz, né? Era uma pessoa mais inocente. Eu certamente vou levar a cabo sua ordem. Na próxima segunda, vamos cruzar a Gangá e atacá-los, né? Invocando o nome de Mahadeva por auspiciosidade, para nossa auspiciosidade. Então, esse dia chegou e eles estavam assim, ainda ponderando sobre esse tema. Então, 3 professores, Harihara, Kamalakanta e Sadashiva, encontraram-se com Nyayaratna, né, lá na sua casa em Arkatila, e foram com ele cruzar o Gangá, na verdade é a Gangá, que é uma medida, né, mas é o rio, até Godruma. E eles chegaram até aquele bosquinho de Madhavi, onde ficava o nosso queridíssimo Babaji. E eles já chegaram assim, Haribo, Haribo. E diz que a descrição é que eles pareciam uns reminiscentes, os remanescentes, na verdade, de Durvasa Muni. Né? Durvasa Muni, você lembra daquela expansão de Shiva, que ele é bem irado. Shri Adwaita Dasa, você lembra do Shri Adwaita Dasa? Todo mundo se lembra do Shri Adwaita Dasa, que está todo mundo acompanhando, ele lendo com fervor. Era o cantor de Delhi, que estava um pouco orgulhoso de cantar muito bem, mas depois ele mudou, virou um Vaishnava, e teve um probleminha lá com o amigo dele, conversaram, né, sobre Shaktismo e assim por diante. Foi o tema de um dos capítulos aí anteriores. Então, a Adwaita Dasa foi lá, recebeu-los, e trouxe uma esteirinha para eles sentarem, e perguntou assim, como nós podemos servi-los? Harihara disse assim, a gente veio aqui para discutir alguma coisa, falar, não discutir nesse sentido, né? Falar alguns temas com os Vaishnavas. Aí o Adwaita Dasa já sacou um pouquinho e falou assim, olha, os Vaishnavas desse local aqui, eles não debatem sobre qualquer assunto. Contudo, fica tudo bem se você veio perguntar submissamente sobre algo. Né? Então, a outra característica que a gente vê dos Vaishnavas mesmo, né? Eles não querem ficar
perdendo tempo, como no começo a gente já viu, né? Com coisas que não vão levar a nada, né? Mas se a pessoa pergunta de forma submissa, né? Submisso não é cego, né? Submisso é querendo aprender, tudo bem. E ele disse assim, ó, eu vou falar com o Paramahansa Babaji Mahachaya e vou te dar a resposta. Aí ele foi até o Kutira, né, a cabaninha do Mahachaya. Depois de um tempinho, a Adwaita Dasa chegou, arrumou tudinho, e Paramahansa Babaji Mahachaya saiu ali do seu bosque, né, e ofereceu Dandavat Pranama Vrindadevi e aos visitantes. Ele falou, ó, grandes almas, por favor, nos ordene o que podemos fazer por vocês. Né? O Babaji Mahachaya sempre com humildade, achando que os outros são superiores a ele. Aí o Nyayaratna falou assim, a gente tem uma ou duas perguntas, né? E gostaríamos que vocês respondessem. Então, quando o Paramahansa Babaji, né, ouviu isso, ele chamou o discípulo dele, né, que é o Vaishnava Dasa, aquele sannyasi, primeiro personagem que a gente viu lá atrás, né? Aí o Vaishnava Dasa chegou, juntou mais um pessoal para ouvir. Nyayaratna, então, falou o seguinte, por favor, diga a nós se a filosofia Vaishnava ela é antiga ou é moderna, que era a questão deles, né? Então, o Paramahansa Babaji Mahachaya pediu para o Vaishnava Dasa responder isso aí. E ele falou assim, o Vaishnava Dharma é Sanatana e Nitya, né? São parecidos, eterno e para sempre. Nitya e Sanatana são sinônimos. Aí o Nyayaratna fala assim, eu vejo que existem dois tipos de Vaishnava Dharma. Opa, a aqui vai ficar boa. Existem dois tipos de Vaishnava Dharma. Um tipo mantém que para Tattva, a verdade suprema, deixa eu ajeitar aqui, peraí, conhecido como Brahma, é destituído de qualidades e sem forma. Contudo, já que não existe nenhuma questão de adorar um objeto sem forma, os sadhakas, os praticantes, primeiro imaginam Brahma, que Brahma tem alguma forma, ou seja, a filosofia Mayavada é assim, né? Diz que as pessoas que estão começando a entender a filosofia, elas adoram as formas, para depois um dia, né, porque elas necessitam ainda disso, porque não tem como adorar uma sem forma, e com isso elas vão se purificando até atingir ao não forma, né, a coisa informe. Então é isso que ele está explicando. Assim, nesse ponto, não existe mais nenhuma necessidade de quando adorar essas formas. Então, as formas de Radha, Krishna, Rama, Nrsimha, são todas imaginárias, né? E depois eles dispensam essas formas, né? Entre, entre os adoradores das 5 deidades, são os Panchopasakas, aqueles que adoram a deidade de Vishnu e recitam os Vishnu mantras, com essa atitude consideram-se Vaishnavas. Então, é isso que a gente falou, né? Dentro desse Panchopasaka, dessas 5 formas, Shiva, Vishnu, Durga, Saraswati, Ganesha, eles, aliás, Surya e Ganesha, eles adoram, né? A pessoa escolhe uma dessas 5 formas, já é meio doido, né? Eu vou escolher qual eu vou adorar, não tem uma filosofia por trás disso, exatamente. A pessoa que é mais inclinada a Vishnu, escolhe aquela forma e começa a adorar Vishnu e os mantras para Vishnu. Digamos, quem adora, eu gosto mais de Ganesha, adora Ganesha e os mantras para Ganesha, para Shiva, Shiva e assim por diante, né? Então, são esse que é chamado Panchopasaka System, né? O sistema Panchopasaka. E essas pessoas vão se intitular de Vaishnavas. Tem nada a ver, não? Aqui não ocorre, aqui não tem isso, né? Mas sempre tem alguém que acha que
adora sozinho. Isso é muito comum também. A pessoa, eu adoro Krishna sozinho, Shiva sozinho, Kali sozinho. Eu me lembro que tinha um rapaz que ele tinha no altar Kali, e fazia uma coisa muito louca, assim, muito doido, né? Da cabeça dele, surgindo da cabeça dele. Então, o segundo tipo de Vaishnava Dharma, Bhagavan, Vishnu, Rama, Krishna, são aceitos como Parabrahma, né, a verdade suprema, e que possui formas eternas. Quando o praticante adora uma dessas formas em particular, com os mantras correspondentes, ele obtém conhecimento da deidade específica que ele adora e recebe a misericórdia dessa deidade. De acordo com essa visão, a doutrina do impersonalismo é Mayavada, e que é uma concepção errônea que Shankara propagou. Agora, diz para a gente aí, qual desses dois tipos de Vaishnava, Dharma, é eterno? Beleza? Aí o Vaishnava Dasas fala, óbvio que é o segundo, que é um verdadeiro Vaishnava Dharma. O outro tipo se chama Vaishnava, é só de nome, né? Na realidade, esse pseudo Vaishnava Dharma é oposto ao verdadeiro Vaishnava Dharma, né? Ele é temporário e originou-se da filosofia Mayavada, né? Beleza? Então, fica bem claro isso aí. Na verdade, é interessante que essa doutrina Mayavada, se a gente reparar, ela toma conta de quase todas as filosofias, tanto ocidentais quanto orientais. Você fala assim, é uma praga mesmo, não, tudo. Se a gente analisar, a maioria tem traços muito fortes nisso aí. É uma coisa extremamente forte, essa coisa de você se achar a própria divindade. E é interessante se você analisar que a raiz de tudo isso é a nossa entrada, digamos assim, na matéria. Então, todo mundo que está na matéria, de uma forma, de uma forma ou outra, ela tem esses elementos mais, né? É bem interessante, que é uma coisa forte, que é a natureza do ser encarnado mesmo, né? Então, vamos lá. Então, Nyayarasana fala assim, eu entendo que, na sua opinião, o verdadeiro Vaishnava Dharma é a doutrina que vocês receberam de Chaitanya Deva. Vocês não aceitam que a adoração Arada, Krishna, Rama, Sinha constitui Vaishnava Dharma e Vaishnava Dharma por si mesmo. Vocês somente aceitam que a adoração de Radha e Krishna, outras deidades, são Vaishnava Dharma, se ela é conduzida de acordo com a ideologia de Chaitanya Mahaprabhu. É isso mesmo? Essa é uma boa ideia. Mas como é que você pode clamar que esse tipo de Vaishnava Dharma é eterno? Beleza? Esse tipo de Vaishnava Dharma, Vaishnava Das está falando agora, é ensinado por todos os Shastras védicos e é instruído também nos Smriti Shastras, né? Então tem uma divisão, quando a gente falou em Shruti e Smriti, em geral Shruti são as Upanishads e os Vedas em si, né? E os Smriti são os Itihasas, que são as histórias, Ramayana, Mahabharata, e os Puranas, né? Todas as histórias védicas cantam as glórias do Vaishnava Dharma, deste Vaishnava Dharma. Inclusive, muita gente acha que o Vaishnavismo ele não é védico, né? Nyayarati. É óbvio que Chaitanya Deva é o pioneiro dessa doutrina, porém ele apareceu há menos de 150 anos. Então, como é que poderia ser eterno? Este Vaishnava Dharma
tem sido, Vaishnava Dasa está falando, né, esse Vaishnava Dharma, tem existido desde do momento do aparecimento da diva. Ou seja, a diva não aparece, então seria eterno. E ele fala que isso é bem interessante, de novo, as divas são anadi, sem começo, porque elas não têm um começo no tempo material. Então, elas estão aí eternamente. Portanto, a Constituição, a função constitucional das divas, conhecida como Jaiva Dharma ou Vaishnava Dharma, também é anadi. Então, como a gente falou aqui, né, eu particularmente nem gosto de quando a pessoa, essa religião, ou seita, ou isso é o quê? Uma religião, uma seita, uma filosofia de vida? Né? Que são conceitos ainda bem, né, temporários. Então, por isso que eu sempre falo que não é a religião como a gente conhece, o Vaishnavismo, ele é a própria natureza do eu se manifestando. Então, é uma coisa natural. Srila Prabhupada sempre fala, não, esse cantar, esse movimento é uma coisa natural, ele não é uma coisa imposta. Eu achei interessante isso. Né? Não é nada imposto, isso é uma coisa natural. À medida que as capas vão sendo removidas, a, a diva se manifesta, e ela se manifesta nisso, né? Então, não é o nome Vaishnavismo que a gente põe, mas é a função natural do eu, que é o próprio nome do livro, Jaiva Dharma. Né? Isso é bem legal. Brahma é a primeira diva a nascer nesse universo. Então, logo ele aparece, o som védico, essa vibração védica, que é a base do Vaishnava Dharma, também se manifesta. Isso está gravado, né, nos 4 shlokas essenciais do Bhagavata. Né? Então, Prabhu Gaura aí já deve ter falado isso, que tem 4 versos que originam todo esse Bhagavata, toda essa obra bem grandinha, elas são originadas dos Chatur Shlokas, são 4 versos do Bhagavata, né? E tem no capítulo, no segundo canto, 9, 33 a 36. Eles são conhecidos como Chatusloki, ou seja, os 4 shlokas, 4 versos. Isso também é mencionado na Mundaka Upanishad. Então, ele passou do Smriti para o Shruti para mostrar essa autenticidade, que também é védica. Aí ele cita Mundaka Upanishad, o verso 1, que fala assim, Brahma, que é o primeiro de todos os devas e que apareceu de um lótus que brotou, desculpa, do umbigo de Bhagavan, é o criador do universo e o mantenedor de todos os seres vivos. Ele concedeu Brahma Vidya, né, que é a base de todo conhecimento, para seu filho mais velho, chamado Atharva. Por isso que tem o Atharva Veda. E ele cita de novo não, ele cita outro, que é o Rig Veda Samhita. Então ele está de forma bem inteligente, dando evidências do próprio Veda, não evidência de outra escritura. Na verdade, a gente considera védico também mais para a pessoa que está perguntando, é interessante, né? Então ele está dando evidências do próprio Veda, né, sobre o Vaishnava Dharma. Então ele fala assim, essa evidência do Rig Veda, né? Os Suras, os seres celestiais, eles sempre contemplam a suprema morada de Bhagavan Sri Vishnu, assim como um olho sem obstrução vê o sol dentro do céu. E eu sou meio chatinho, fui ver que realmente a palavra Vishnu, né, tem está declinada essa palavra.
Então, Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Suryaha. E depois ainda cita Katha Upanishad, que é considerado um Smriti, desculpa, um Shruti, 139. Tad Vishnu Paramam Padam, né? A morada suprema de Bhagavan Sri Vishnu é a obtenção mais elevada. E outra Upanishad também, né? A Shvetashvatara Upanishad. Bhagavan, e está escrito Bhagavan mesmo, Bhagavan Varenyo. Bhagavan é a suprema pessoa e a fonte original de todos os devas. Ele é o objeto supremo de adoração e ele é ímpar. Assim como o sol brilha radiantemente, iluminando todas as direções, para cima, para baixo, os lados, Bhagavan rege, na verdade, essa natureza material, que é a origem de todas as diferentes espécies de vida. E ainda cita Taittiriya Upanishad. Assim, para Tattva Brahma, ou seja, essa verdade mais elevada, é a personificação da verdade, do conhecimento e da eternidade. Embora este Parabrahma esteja situado no céu espiritual, ele está escondido no céu dos corações de todos os seres vivos. Aquele que conhece Ishvara, o controlador, está situado dentro desses seres, né, como a alma suprema, alcança a consumação de todos os seus desejos em contato com o todo conhecedor, né, o onisciente Sri Hari. Então, ele citando as Upanishads e os Vedas para dar suporte, né, ao seu argumento. Tranquilo? Então, a gente sabe que tem o Veda original, os 4 Vedas, e tem as Upanishads, Samhitas, os Brahmas, Aranyakas, né? Então, Nyayarata fala assim: o Rig Veda afirma Tad Vishnu Paramam Padam. Né? Eles veem a suprema morada de Vishnu. Como é que você pode dizer que isso não se refere a Vaishnava Dharma, que está incluído na doutrina Mayavada? Né? Eu posso puxar isso para o meu lado. Aí o Vaishnava Dharma fala assim: o Vaishnava Dharma está incluído no escopo dos... Peraí. O Vaishnava Dharma, que está incluído no escopo da filosofia Mayavada, rejeita a concepção da servidão eterna a Bhagavan. Os Mayavadis acreditam que quando o praticante adquire conhecimento, ele alcança o status de Brahma. Contudo, aonde está a questão, né, de servir aquele que se torna Brahma? Né? Então, é até interessante, a gente já falou, mas a gente sempre reforça aqui que a servidão, né, o ser servo, servir a Bhagavan, isso não existe na cultura Mayavada, que você adora para um dia parar de adorar, já que você se tornou uno e não tem ninguém, não tem dois, não tem alguém para adorar outrem. Então, essa questão do amor, ela se dilui aí, né? Porque amar é servir, né? Ela fala que eu amo. Melhor que nesse mundo, né? Você fala que ama alguém, mas não serve ninguém. Eu amo meu filho, mas deixa ele com fome, deixa ele sujo. Né? O amar, ele provoca esse servir. Então, como é que vai existir um amor onde não existe 2 pessoas, né? Então, isso é muito louco isso. E isso chama muita atenção das pessoas, porque eu vejo várias filosofias, um monte tal, um monte falando de amor, amor, amor. Mas a meta não é, né? Então, como eu sempre falo, né, eu fico na recepção lá do templo, e é engraçado que tem um templo budista na mesma rua. Eu nunca vi ninguém, até interessante. Eu falei, nunca vi ninguém nesse templo, eu não vejo um movimento, é Shunyavada mesmo, é nihilista. E às vezes tem gente que pensa que vai num e vai no outro, né?
Muita gente chegou aqui no templo budista, não sei o que lá. E a gente fala sobre esse negócio do amor, né? Inclusive, tem uma moça, em outra circunstância, que ela falou, vem cá, mas não é possível a gente amar tanto, se tornar uno com esse objeto do amor, né? Então tem muito essa ideia, né? Eu vou amar, que vou me tornar o próprio amor. Essa ideia de fundir. Nesse mundo também tem, né? As pessoas se amam muito, entre aspas, né? E elas querem, assim, até no ato sexual, né? Quer juntar aquela coisa, quer como se fossem um só. Né? Tem muita essa coisa, né? A gente acha que amar é tudo virar uma coisa só, virar uma coisa informe. Quando amar é servir a um ou outro, né? Tem essa independência, desculpa, essa individualidade, continuar indivíduo e amar outro indivíduo. E ele fala assim, é dito também na Katha Upanishad, este Paramatma, para Brahma, não pode ser alcançado por explicações teóricas, pela inteligência, ou mesmo por ouvir os Vedas extensivamente. Esse Paramatma é alcançável somente por aquela pessoa que, que, é, que ele, né, o próprio Paramatma Bhagavan, concede sua misericórdia, sendo satisfeito com a atitude da pessoa de serviço imaculado. Somente a tal pessoa é que Sri Hari revela sua própria forma. Então é bem interessante, né, que essa atitude, como ele falou no começo, ela inclusive é negativa ao Vaishnava Dharma. Se a gente se aproxima de Krishna, de Deus, com essa atitude de tornar uno com ele, e não com essa atitude de servi-lo eternamente, o próprio Krishna não se revela. Isso é bem legal, né? É bem interessante. Assim como aqui mesmo, né, no mundo, a gente vê isso. Com duas pessoas normais, né? Se uma chega só querendo as coisas do outro, ela se restringe, né? Se eu entendo, de novo, as pessoas normais, assim, relativamente normais, elas entendem que a pessoa só quer tirar de você, só quer, né? Pô, você vai querer intimidade com essa pessoa, só se você for louco, né? Ou querer uma adoração barata, que isso acontece muito. Eu conheço pessoas, né, que elas adoram os puxa-sacos, e esses puxa-sacos acabam até prejudicando eles, mas eles querem aquela adoração barata, né? De qualquer forma, pessoa muito carente. Mas pessoas relativamente normais, elas vão se afastar, né, dessa pessoa. Pô, só quer as coisas que eu tenho, né, só quer usufruir de mim, não me dá nada nesse sentido, não me dá uma amizade. Isso já não é amizade, porque ele quer alguma coisa. Então, ele não revela a sua intimidade. A pessoa que se aproxima assim só vai ver uma coisa externa ali, né? Vai ver uma coisa informe dele, né? É mais uma pessoa, né? É só alguém que eu tire. Então, Bhagavan é a mesma coisa. Só que no quesito Bhagavan, ele, não é que ele se afaste, a atitude em si afasta a pessoa. Na verdade, Krishna está muito mais disposto a ser conhecido, né, do que o outro está disposto a conhecê-lo. Então, essa atitude é que é uma das bases de Bhakti. Né? Eu quero me aproximar dele para poder servi-lo. Né? Sempre servir cada vez melhor. Na verdade, o que a gente faz é uma tentativa tosca, né, de servir, realmente servir Krishna um dia. A gente nem serve ainda, pelo menos falando por mim. É uma, é uma, é uma prática, né? É um ensaio. Meu Gurudeva ele dava exemplo de umas meninas no interior, né? Hoje em dia já não tem muito isso na Índia. A mãe dava vários apetrechos, né, de casa, de roupa, entendeu? Que nem boneca, antigamente tinha muito, né? Começa de casinha de boneca. Então, para quando a mulher crescesse, a menina crescesse,
ela saberia todas as coisas do lar, do marido, assim por diante, né? Então ele considerava a gente justamente, a gente tem esses brinquedinhos, a gente está aqui, está meio que brincando, fazendo um faz de conta aqui que a gente está servindo a Krishna, não está adorando, entendeu? Mas internamente a gente não tem essa pureza. Então a gente está se preparando para um dia realmente adorar, né? Quando restabelecer a nossa forma verdadeira, a gente já vai ser natural, já uma coisa natural, espontânea, né? Assim como a garota não vai, não, peraí, eu fazia assim com a bonequinha, eu cozinhava assim, não, ela já vai na cozinha, faz costura ali, faz aquilo tudo, né? É óbvio que nenhuma comparação material é perfeita. Então ele continua, a única verdadeira religião é a função constitucional do serviço e da rendição. Não existe outro meio de alcançar a misericórdia de Bhagavan e, portanto, né, ver sua forma eterna. O conhecimento de Brahma não vai nos capacitar a alcançar o darshana da forma eterna de Bhagavan. Nós podemos entender, né, a partir dessa afirmação védica categórica, que o Vaishnava Dharma puro é encontrado nos Vedas. Todos os Vedas sancionam o Vaishnava Dharma que Sri Chaitanya Mahaprabhu ensinou. Não existe espaço para dúvida sobre esse respeito. Ou seja, não tem dúvida sobre esse respeito. A Nyaya-Ratna fala assim, existe alguma afirmação nos Vedas que dizem, né, afirmam que Krishna Bhajana e não a percepção de Brahmanyana é o êxito mais elevado? Agora ele vai falar aqui, né? Vaishnava Das. É dito na Taittiriya Upanishad. Então, de novo, ele sempre usando as escrituras Shruti, né? Védicas mesmo. Ele cita Taittiriya, pega um verso da Taittiriya Upanishad. Raso Vaitsaha. Sri Hari é a personificação de raça. Além do mais, na Chandogya Upanishad também fala Shamat Chabalam Prapade Shabalat Shamam Prapade, pela adoração de para Brahma, de complexão negra, né, chama, uma pessoa alcança a morada divina de Sri Hari, que é repleto de variedades de parafernália transcendental e passatempos. E para alcançar essa morada cheia de variedade, né, e por alcançar essa morada cheia de variedade, essa pessoa alcança chama Sundara Shri Krishna. Eu, como sou um chato, eu tenho algumas Upanishads aqui, e fui ver esses versos, e muitas vezes a tradução é diferente, né? Eles puxam mais para o lado impessoal, né? Existem muitas afirmações similares nos Vedas que declaram que Krishna Bhajana é a percepção mais elevada. O nome de Krishna está em algum lugar nos Vedas? O pessoal também pergunta isso. Aí ele fala, vem cá, a palavra chama não se refere a Krishna, é dito no Rig Veda. Eu vi um vaqueiro que é imperecível. Apasham Gopan Anipadyamanama. Apasham, eu vi. Opa. Existem muitas afirmações nos Vedas que referem-se especificamente a Krishna, que aparece como filho de um vaqueiro. Nyaya-Ratna fala assim, o nome de Krishna não está mencionado claramente em nenhuma dessas afirmações. Isso é simplesmente devido à interpretação inventada. É o que eu pensei também. Mas não está escrito Krishna mesmo. Aí o Vaishnava Das fala assim, se você estudar os Vedas muito cuidadosamente, você verá que eles usam esses tipos de afirmações indiretas em relação a
cada assunto, né? O Veda é muito difícil de estudar, porque tem várias dicas, né? Tem até um estudo para você estudar o Veda. Os sábios de antanho explicaram o significado de todas as afirmações, e nós devemos ter a consideração muito elevada por suas opiniões. Por favor, diga-me a história do Vaishnava Dharma. Vaishnava Dasa fala assim: eu já disse que o aparecimento de Vaishnava Dharma é simultâneo com a origem da diva. Brahma foi o primeiro Vaishnava. Sriman Mahadeva também é um Vaishnava, né, que o pessoal acha um absurdo isso. Que a gente fala que Shiva é um Vaishnava, os Mayavadas falam assim, vocês são doidos, onde é que vocês tiraram isso, que Shiva é Vaishnava? Estão puxando para você Buda é Vaishnava, o próprio Vishnu, né? Então, existe uma teoria, isso acontece em alguns lugares, claro, que é de uma cultura se apoderando de outra, pela fama da outra, né? Por isso que existem dois Budas, existe essa variedade de Shiva, e muitos acham que eles fazem compostos de deidades, né? Fazem uma amálgama de algumas deidades para puxar para a sua filosofia. Isso é bem interessante. Sriman Mahadeva também é um Vaishnava, como todos os progenitores da humanidade. Isso a gente está vendo também de uma forma bem ampla. Sri Narada Goswami, que nasceu da mente de Brahma, é um Vaishnava. Isso claramente verifica-se que este Vaishnava Dharma não é uma coisa recente, mas ele tem sido prevalecente desde o começo da criação, né? Então, de novo, né? Se o Vaishnava Dharma é Jaiva Dharma, não tem um começo. Se ele faz parte, se ele é sua natureza, então não pode ter um começo, não é uma coisa criada, né? Então, porque na filosofia existem os dharmas temporários, né? Que são processos para uma determinada época, às vezes para um determinado povo, né? Para orientar aquele grupo de pessoas para dar um upgrade para elas. Tem vários gurus, vários sábios. O próprio Veda fala isso, né? Que vem de tempos em tempos e dão um upgrade para a pessoa, mas não é eterno, nem tudo é eterno nesse sentido. Então, aquela região, aquele povo precisava de algo naquele momento. Então, vem um filósofo, uma pessoa santa, um sábio, às vezes até mesmo um Vaishnava que tem um conhecimento mais elevado, mas ele vê que aquele povo ainda não tem a capacidade de aprender aquilo ali. Nem todos os seres vivos, nem todos os seres vivos são livres da influência dos 3 gunas. E a maioria, e a superioridade de um Vaishnava elevado vai depender do grau do qual o outro está livre desses gunas. O Mahabharata, Ramayana e os Puranas são histórias da raça ariana, como a gente já viu, né? A ariana é pura, né? Sinônimo de puro não tem nada a ver com Hitler. Ele achava que a pureza era física, né? Que não, a pureza espiritual. E todos eles descreveram a excelência do Vaishnava Dharma. Nós já vimos que Vaishnava Dharma está presente no começo da criação. Prahlada e Dhruva eram ambos Vaishnavas puros. A história de Prahlada, eles adoram Vishnu, né? Dhruva Maharaj também. E eles são bem antiguinhos, né? Durante a sua época, existiam muitos milhares de outros Vaishnavas, que os nomes não são dados em qualquer lugar na história, porque somente os grandes, os proeminentes Vaishnavas são mencionados. Dhruva era o neto de Manu. Manu é o progenitor da humanidade. E Prahlada
era o neto de Prajapati Kashyapa, que é filho do próprio Brahma, né? E ambos viveram muito perto do começo da criação. Isso aí não há dúvida. Você pode, portanto, observar que o Vaishnava Dharma puro era ativo lá no comecinho da história. Mais tarde, os reis das dinastias solar e lunar, assim como os grandes munis, os grandes rishis, né, eram todos devotados a Sri Vishnu. Existe uma menção muito grande do Vaishnava Dharma nas 3 eras anteriores, né, Satya, Treta e Dwapara. Mesmo na era presente de Kali Yuga, tem Ramanuja, Srimadhvacharya, Vishnu Swami, no sul da Índia, Nimbaditya Swami, na região ocidental da Índia, que eles iniciaram milhares de discípulos no Vaishnava Dharma puro. Pela sua misericórdia, talvez metade da população da Índia cruzou o oceano de Maya e alcançara o abrigo dos pés de lótus de Bhagavan. Também devemos considerar muitos oprimidos, pessoas oprimidas, degradadas, Sri Satinandana, que é o mestre do meu coração e da minha alma, liberaram nessa terra da Bengala. Será que você ainda não percebe a grandeza do Vaishnava Dharma, né? Mesmo você tendo testemunhado tudo isso? Então já existe Vaishnava desde o começo e numa percepção mais profunda, todo mundo é Vaishnava, né? Então a gente fala, né? Todo mundo é um Vaishnava. Uns sabem, outros não. Nesse sentido. E o Nyaya-Ratna fala assim, sim, mas qual é a base que você tem para chamar de Prahlada e os outros Vaishnavas? Porque você está falando que eles são Vaishnavas. Vaishnava Dasa fala assim, barulheira aqui. Eles podem ser conhecidos como Vaishnavas tendo como base o Shastra, a escritura. Os professores de Prahlada, o Chanda e o Amarka, queriam instruí-lo sobre Brahmanyana, contaminado com a doutrina Mayavada. Assim, a doutrina Mayavada também já existe praticamente desde o começo da criação. Mas eles rejeitaram seu conhecimento, percebendo que Harinama é a essência de toda a educação, e ele contava constantemente o nome de Bhagavan com grande amor e afeição. Sob tais circunstâncias, não existe dúvida que Prahlada era um Vaishnava puro. A verdade é que uma pessoa não pode entender a essência, né, que está ali nos Shastras sem uma investigação imparcial e minuciosa. Estou vendo o negócio aqui? Ok. Vai ler mais um pouco, já são 7h41. Se, como você diz, Vaishnava Dharma tem sido perpétuo, o que esse... agora que ele vai, né? Qual é esse novo insight que Chaitanya Mahaprabhu deu, né? Revelou, né? Que vocês têm uma consideração especial. Vaishnava Dharma fala assim, desculpa, Vaishnava Dasa. Vaishnava Dharma é como uma flor de lótus que gradualmente vai brotando, né? Quando o tempo chega. Primeiro aparece como um botão. Então, forma bem assim, lenta, ele vai abrindo esse botão. Na sua maturidade, quando ela está plenamente desabrochada e atrai todas as divas por difundir seu aroma dulcíssimo em todas as direções, né? Então, quando ele está maduro, ele faz isso. No começo da criação, 4 aspectos de conhecimento foram expressos a Brahma por meio do Chatushlok Bhagavatam. Esses eram Bhagavatanyana, ou seja, o conhecimento transcendental do absoluto como Bhagavan, Maya Vijnana,
conhecimento analítico da potência externa de Ishvara, Maya. Sadhana Bhakti é os meios de alcançar essa meta, e Prema, que é o objeto do alcance de tudo isso aí, né? A meta. Esses 4 elementos se manifestaram no coração das divas como um broto da flor de lótus do Vaishnava Dharma. Na época de Prahlada, esse broto assumiu a forma de um botão, né, que gradualmente começou a abrir no período de Veda Vyasamuni, e desenvolver-se numa flor na época de Ramanuja, Madhva e de outros Sampradaya-acharyas. Com o aparecimento de Srimad Mahaprabhu, o Vaishnava Dharma ficou completamente desabrochado, né? Chegou nessa fase de prema, do amor divino, e começou a atrair os corações de todas as divas por espalhar a sua encantadora fragrância dulcíssima. A essência confidencial, supremamente confidencial do Vaishnava Dharma é despertar prema. Srimad Mahaprabhu criou a boa fortuna para todas as divas por distribuir esse prema por meio do cantar de Sri Harinama. Sri Nama Sankirtana é a posse valiosíssima, né? E por isso ela é mais considerada. Alguém revelou esse conhecimento anterior a Mahaprabhu? Embora essa verdade existisse nos Shastras, não existe um exemplo radiante de como ele podia inspirar as divas comuns a praticar nas suas próprias vidas. Na verdade, antes de Mahaprabhu, será que alguém tinha saqueado o tesouro de Premarasa e distribuído dessa forma mesmo para uma pessoa comum? Né? Então, é justamente o que ele está falando, né? O Vaishnava sempre existiu, ele tem várias facetas, e ele compara como uma flor de lótus, no momento que ela é semente, botão e flor completamente desabrochada. Então, a gente sabe que Mahaprabhu ele aparece a cada dia de Brahma, né? Então, é uma coisa rara, e ele dá isso, apesar de terem Vaishnavas até anteriormente, né? Madhavendra Puri, ele já tinha, eles chamam, né? Premankura, ele já tinha esse broto dele ali. E sempre vai ter, em outros universos também, pessoas que entendem essa mensagem de Mahaprabhu. Então, tem essas gradações de Vaishnavismo. E, de novo, é óbvio que nem todo mundo vai seguir Mahaprabhu, e né, só quem segue Mahaprabhu está correto, né? Porque cada um tem uma percepção, né? Tem pessoas, seres divas, na verdade, que são devotados a Nrsimha e tudo mais. Porém, a gente vê no próprio Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, que quando Mahaprabhu vem, todas as pessoas também reverenciam Mahaprabhu e esse prema. Mas nem todos têm isso, porque são de naturezas diferentes. Cada diva tem uma natureza diferente nesse sentido. Tem um relacionamento diferente com Krishna, com as formas de Krishna, né? Varaha, Parashurama, né? Cada um tem essas coisas. E está errado? Não. A história deles. Como a gente vê, tem umas histórias de umas pessoas santas, como Murari Gupta, né? Na história de Chaitanya Mahaprabhu, Murari Gupta, ele é Hanuman. E ele é ligado a Rama, Sita e Rama. E Mahaprabhu pede para ele, né? Essa história é clássica, pede para ela, não, você tem que adorar Radha Krishna. E ele vai para casa e ele não consegue adorar Radha Krishna, só Sri Rama, diz que ele não dorme, fica meio agoniado. Aí no dia ele fala, Mahaprabhu, desculpa, eu não consegui adorar, né? Radha e Krishna. Minha deidade, eu só penso em Sitaram, Sitaram, Sitaram. Aí Mahaprabhu fala, muito bem, é isso aí, essa é a sua deidade, né? Então ele mostrando para a gente que tem pessoas que vão seguir Sitarama, e é assim mesmo, tá bom? Porque é da natureza dessas pessoas, né? Então, 7h48, a gente vai acabar por aqui. Segunda tem mais, se alguém quiser falar alguma coisa.
Tá tranquilo? Quarta-feira vai ser Vasanta Panchami, que é o começo da primavera. É muito legal. Lá em Vrindavan todo mundo fica de amarelo. Não só em Vrindavan, em alguns lugares todo mundo fica de amarelo. Que é uma época bem interessante. A Radharani gosta muito. Neida, Jai Shri Radhe, Neida. Obrigado pelo Prerupa. Eu que agradeço. Pela companhia aí, pelas aulas. E quem puder, vista-se amarelo na quarta-feira. Obrigada, Prabhu. Vasanta Panchami. Hare Krishna. Jai Prabhu, Hare Krishna, gratidão.